região que talvez você nunca tenha pensado em visitar, mas que reserva surpresas que vão te fazer mudar de ideia. Uma escadaria gigantesca para chegar no alto da montanha. 537 degraus. Muralhas medievais. Essa muralha, ela tem o formato de coração. Olha que coisa interessante. Palácios, castelos, igrejas e, claro, culinária de dar água na boca. A gente chega a algum lugar novo, uma cidade nova, e a gente precisa experimentar alguma coisa local. Doce ou salgado, os sabores dessa região vão te surpreender. Então vem com a gente desbravar os segredos do norte de Portugal. Olá pessoal, bom dia! Olha só, gente, começando um novo dia muito especial. Nós estamos no norte de Portugal, mais especificamente em Braga, nesse lugar lindíssimo, nessa escadaria dos sentidos, que dá até Bom Jesus, que é um santuário muito famoso aqui de Braga, que logo logo a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então a gente tá começando uma aventura agora pelo norte de Portugal, aqui por Braga, Guimarães e Bragança. Preciso dizer que a gente tá muito feliz de estar nessa região, porque é a nossa primeira vez aqui. Então, claro, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. E, claro, depois compartilha com os amigos. E aí, pessoal, a gente falou que a escadaria é longa e a gente tá aqui no começo para mostrar para vocês aonde começa, na verdade, se você quiser subir os 537 degraus. Esse é o início do Santuário de Bom Jesus. Você tá vendo que mal dá para ver para onde as escadas vão e, na verdade, cada parte das escadas tem um significado. Aqui é toda a parte de crucificação de Jesus, então tem vários símbolos ao longo da escada que você pode ir conferindo conforme você vai descansando, né? Afinal, mais de 500 degraus é uma subida bem longa. O povo vem fazer exercício aqui, vem correr, subir e descer para se exercitar. Não é o nosso caso, tá? A gente vai subir de uma outra forma que vocês vão ver agora. Então bora! Pronto, tá aqui o jeito mais fácil de chegar até lá em cima e vencer os 537 degraus. Com esse bondinho, fácil, né? Só o trajeto de subida, €1,50 e de volta, R$2,50. Claro que essa vai ser a nossa opção, ele sai de meia e meia hora, então vambora! Claro que você pode ir super confortável aqui, sentadinho, mas existe uma outra forma de você subir com uma vista bem mais legal. Olha só aonde você pode ir. Bem na frente e em pé aqui, só acompanhando a subida. Olha que legal! Pra gente mostrar pra vocês as duas formas, eu tô aqui dentro, já dentro do bondinho, que inclusive, uma curiosidade, é o mais antigo em funcionamento da Europa, desde o final do século XIX. E o Thiago tá lá na frente, vou mostrar pra vocês como ele fica lá, olhando daqui. Olha só que curioso. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. O santuário ele é todo dedicado à paixão de Cristo e a gente pode ver isso em vários pontos aqui da igreja, nas pinturas, mas principalmente no altar, que olha, é um dos mais diferentes que a gente já viu. Ele representa o momento da crucificação de Cristo. É muito interessante, a gente vai colocar algumas imagens em detalhes para vocês. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. For me, it seems like you're dropping clues.
Sem dúvida, a parte externa é o que mais impressiona por aqui. Além da basílica, em estilo barroco, as escadarias do Santuário de Bom Jesus do Monte, que também é conhecido por Bom Jesus de Braga, são lindíssimas. Como a gente já falou, são mais de 500 degraus, divididos em 3 setores. Essa parte é a escadaria dos 5 sentidos e tem fontes representando a visão, a audição, olfato, paladar e o tato. E uma dica, mesmo que você suba com o funicular, vale a pena caminhar pelo menos por esse trecho da escadaria para apreciar as obras de arte e também ter vistas lindas de Braga, bem do alto. We were meant to be. Bem aqui no centro de Braga a gente parou para almoçar e eu queria dar uma dica super legal para vocês. A gente tá num lugar super bacana, super turístico, um restaurante super tradicional com mais de 100 anos, tá do ladinho do nosso hotel, bem na praça principal, e a gente vai comer um menu do dia que custa 7 euros, incluindo uma entrada, como essa sopa aqui de legumes, o prato principal, bebida e café. Então um valor super bom num lugar bem legal. E olha só, então fica de dica, procure esses menus do dia. O restaurante aqui, como eu falei, tem um ambiente super gostoso. Então assim, eu acho que vale a pena, hein? Vamos ver essa entradinha aqui, sopa de legumes. Bem gostosa, viu? Bem gostosa. Então olha só, aqui em Portugal isso é super legal porque você consegue realmente comer com um preço super bom. Na praça tem vários restaurantes. Aliás, foi no do lado que nós também experimentamos um prato super tradicional da cidade. Que tal um bacalhau à Braga? Não preciso nem dizer que é o prato mais típico daqui, né? Ele vem com esse molho de cebola e a batata, ela é primeiro assada, depois frita no próprio azeite ali do bacalhau. Deve ser maravilhoso, né? Não tem como ser ruim. Eu já vou provar. Vamos começar. O Palácio do Raio ele foi construído originalmente para ser uma residência presidencial lá no século XVIII, mas depois funcionou como hospital e hoje é um museu. No andar de baixo, inclusive, tem peças ali para relembrar o momento em que ele funcionou como hospital. E aqui no andar de cima, a exposição é de arte sacra. Mas mais do que as peças em exposição, quando você vier visitar aqui, preste atenção na arquitetura, no prédio. Os azulejos portugueses estão presentes em todos os cômodos praticamente, desde a fachada até o interior. Olha só que interessante. É uma das maiores cidades de Portugal, com quase 200 mil habitantes, mas o centro histórico é para ser explorado a pé, com calma, observando cada detalhe das construções. Aliás, você sabia que Braga é a cidade mais antiga de Portugal? Foi fundada por volta do ano 15 a.C., muito antes do país, ou seja, ela tem mais de 2.000 anos de história, e se chamava Brácara Augusta, em homenagem ao imperador romano Augusto. Olha só esse jardim super bonito que a gente tá. Dá pra acreditar que a gente tá dentro da Catedral de Braga? Olha que curioso. Sempre as catedrais têm pátios ali pra ser realmente uma área de descanso, de lazer. Mas aqui eles fizeram esse jardim super bonito, mas estamos dentro da catedral. A catedral tá tocando... Não tem como eu mentir agora que a gente tá dentro da catedral. Tá tocando até o sino. Ela é do século XI, muito antiga. Então você consegue ver muita parte da história aqui. Daqui a pouco a gente vai lá na parte interna.
interna para mostrar para vocês, mas mesmo aqui ao redor tem muitas relíquias, né? Muitos fragmentos de outras áreas de Braga que foram encontrados e trazidos para cá, porque aqui é uma cidade muito antiga, como a gente falou, a mais antiga de Portugal. Então, partes de muralha, da época romana, muita coisa que foi encontrada de pedras, principalmente de granito, trazido para cá para as pessoas verem. É muito legal isso. E uma curiosidade é que a catedral, ela foi feita antes de Portugal ser Portugal. Olha só que curioso. Foi a família do primeiro rei daqui que decidiu construir esse lugar que a gente vai mostrar para vocês agora. Muito bonito. O interior da catedral é bastante escuro e a área próxima ao altar tem uma decoração discreta, um contraste gigantesco com o fundo da nave central, onde ficam 2 órgãos do século XVIII. Aqui é impossível não ficar impressionado com a quantidade de elementos decorativos. Hora de experimentar as famosas tíbias de Braga. A tíbia é esse doce aqui feito com pão de ló, é um tipo de um bolinho, e ele tem esse formato que lembra muito o osso, por isso que chama tíbia. O tradicional é com recheio de ovos, né? O doce conventual, o doce dos conventos, feito lá, aquela massa de ovo mole. Não tem, acabou, então a gente teve que escolher 2 recheios alternativos que dizem que é tão gostoso quanto. Eu vou provar esse aqui, ó, de framboesa, e o Fábio vai experimentar de caramelo. Vamos ver se é bom. Penso na história que guardo na memória. São muitos céus azuis, muito blues. Fim do dia, hora de se acomodar no nosso hotel, que além de super bem localizado, do ladinho da Praça da República, é um charme. Olha só o tamanho da nossa varanda, com vista panorâmica. A correr contra o vento era o meu passatempo, e o sol que batia ardia. Nem tudo era dureza, tinha natureza e o mar pra mergulhar. Novo dia começando, ótima oportunidade para conhecer mais uma cidade aqui em Portugal. A gente tá em Guimarães, bem pertinho de Braga, cerca de meia hora. E já te digo, viu? Conhecer o Braga tem que conhecer Guimarães também. A gente vai começar a explorar a cidade agora. A gente já tá aqui, ó, na frente desse prédio lindo, o Paço dos Duques. Daqui a pouco a gente vai entrar lá. E aqui desse outro lado tem a estátua de Dom Afonso Henriques, que é na verdade o fundador da nacionalidade portuguesa, o primeiro rei de Portugal. Então você já tá vendo a importância desse lugar e a importância dessa cidade, né? Vamos embora então, começar a conhecer Guimarães em Portugal. E uma curiosidade, quando você estiver visitando aqui a estátua de Dom Afonso Henriques, não deixe de olhar para a parte de baixo do monumento. São 3 placas aqui, ó, que são presentes do governo brasileiro a Portugal. Então tem aqui esse brasão de 1940, uma placa da década de 70 e essa daqui da década de 80. Olha que curioso. O Paço dos Duques e o castelo aqui de Guimarães são muito próximos, então você pode visitar os dois assim rapidinho. Inclusive você consegue comprar um ticket conjunto que sai 6 euros para visitar os dois. Hoje aqui o Paço dos Duques funciona como um museu e ele foi praticamente todo reconstruído lá na década de 50. Ele estava bem abandonado, destruído, então eles fizeram uma reconstrução muito grande e hoje você consegue visitar e saber como era lá na época, lá no século XV, como funcionavam os lugares mesmo, como era o
quarto, como era a sala, como era a capela, que é essa que você está vendo aqui atrás de mim, bem no centro, é onde funciona uma capela. Então é um lugar muito legal para visitar, com muita história, e mais do que isso, quando você está aqui, você pode tirar fotos, mas você não pode filmar. Então a gente teve uma autorização especial para poder mostrar para vocês como é esse lugar tão emblemático, tão cheio de história, e aí você vai ver como é bacana, e quando você estiver aqui, você vem visitar também. Então bora explorar agora o Paço dos Duques. A visita começa pelo Salão dos Passos Perdidos, que é essa área super bonita, muito ampla, que antigamente funcionava como uma sala de espera. As pessoas que queriam falar com os duques passavam por aqui e tinham que esperar até chegar a vez delas. Só que aí, por que o nome Passos Perdidos? Porque muitas vezes eles tinham que esperar por muito tempo, e aí eles ficavam andando de um lado para o outro, que eram os passos perdidos, porque eles estavam aqui perdendo o tempo deles, caminhando de um lado para o outro. Olha só que curioso. Mas queria falar que aqui também tem uma explicação para você saber o que é cada peça. Isso é muito legal, porque você pode vir por conta própria, pegar um panfleto desse, ver qual é a peça e saber exatamente o que você está vendo. Isso é muito bacana. E agora a gente vai dar uma apreciada e colocar umas imagens para vocês. Até daqui a pouco. Agora a gente está aqui no salão de banquetes, esse espaço gigante aqui e muito bonito. A gente está colocando algumas imagens para vocês do teto aqui. Ele tem um formato de barco mesmo, um casco de barco invertido, todo de madeira. Olha que impressionante. Mas eu quero te mostrar um pouco sobre essa mobília aqui, que deu origem a uma expressão que com certeza você já usou. Aqui em Portugal é muito tradicional esse tipo de mesa, assim ó, mesas individuais que vão sendo colocadas uma do ladinho da outra. Não é um mesão só. E isso deu origem à expressão pôr a mesa. Afinal de contas, se você tinha mais ou menos convidados, você punha ou tirava mesas, umas coladinhas com as outras, para ter esse mesão de banquete. Olha que coisa curiosa. Muitas vezes a gente usa uma expressão e não faz ideia de onde ela veio, não é verdade? Veio daqui, ó, dessas várias mesas coladinhas. Do ladinho do Paço dos Duques tem essa construção incrível aqui, o Castelo de Guimarães, uma fortaleza do século X. E aqui não teve reconstrução não, viu? Tá tudo preservadinho do jeito original. Você consegue andar na volta da muralha e observar tudo bem aqui de cima. É muito legal, vale muito a pena a visita. Se você comprar o ingresso só aqui pro castelo, custa 2 euros, mas no combo, junto com o Paço dos Duques, acaba saindo mais barato, só por 1 euro. Vale muito a pena, é imperdível. Vamos continuar dando uma volta e descobrindo tudo por aqui. Como vocês sabem, a gente chega a algum lugar novo, uma cidade nova, e a gente precisa experimentar alguma coisa local. E a gente achou aqui em Guimarães também, que é a torta de Guimarães, que na verdade não é bem uma torta, apesar de ter esse nome, é como se fosse um pastelzinho doce recheado com doce de ovos e amêndoas. Olha que cara bonita, e mais do que isso, a gente tá num lugar que acabou de sair do forno, então tá quentinha, tá um cheiro super gostoso e a gente vai experimentar agora. Maravilhoso. Gente, ela tem por fora, ela é super doce também. Eles colocam como se fosse uma cobertura mesmo, de caramelo, alguma coisa bem doce, tipo açúcar. Muito gostoso, muito gostoso. Vale a pena.
Menos de 5 minutinhos de caminhada do Castelo de Guimarães, a gente já chega aqui no centro medieval. Olha essa praça, que fofura. A gente tá na Praça de Santiago e já deu pra perceber, né? Só pela quantidade de mesas que tem aqui, como deve ficar isso aqui no verão e nos dias de sol. Hoje tá chovendo, não tá ideal, mas mesmo assim a gente consegue admirar esse pedacinho muito fofo, com uma arquitetura toda diferente e um clima super agradável. Vamos dar uma olhadinha nessa praça aqui. Precisei sair pra poder voltar, ver o tempo bem fechado, pra ver o dia clarear. Se a ideia é conhecer o norte de Portugal, a gente resolveu subir de vez, subir muito. A gente tá na fronteira com a Espanha, na cidade de Bragança. Gente, essa é uma região que é pouco visitada pelos turistas, mas tem muita história, 900 anos de história. Já deu pra perceber, né? A gente tá aqui em cima de uma muralha com um castelo de fundo, que é um dos castelos mais bem preservados de Portugal. Essa é a região de Trás-os-Montes e a gente vai contar pra vocês então o que fazer aqui em Bragança a partir de agora. O dia tá frio, tá ventando, mas tá sol, tá bonito, então vai dar pra explorar muito por aqui. Uma coisa muito interessante aqui de Bragança é que a muralha da cidade ela é muito pequenininha e ela circunda uma região conhecida como Cidadela. Quando visto do alto, essa muralha ela tem o formato de coração. Olha que coisa interessante. Daqui desse ponto que a gente tá, dá pra ver várias construções muito peculiares. Primeiro, aqui atrás, claro, o castelo de 1409 com essa torre de 33 metros de altura. Mas logo aqui do lado, ó, tem a igreja de Santa Maria, que é a mais antiga de Bragança. Ela é tão antiga que ela é de antes do castelo. O castelo é do comecinho do século XV, ela é do século XIV. Passou por várias modificações ao longo dos tempos e hoje tem esse estilo barroco. Mas se eu virar pro lado de cá, dá pra ver essa outra construção mais antiga ainda, do século XIII. Ela se chama Domus Municipales e tem esse formato de pentágono irregular. Mas lá dentro dessa construção existe também uma cisterna. E essa cisterna é ainda mais antiga. Nem se tem ideia de quando ela pode ter sido construída. Olha que coisa interessante, olha quanta história e quantas diferenças em um único lugar. Um dia você vai olhar pra trás e ver, lembrar de tudo que tem pedido. Preciso ter pouco pra saber quando é demais. A muralha ela é pequenininha, mas você consegue andar por praticamente toda ela e vale muito a pena, porque cada lugar que você vai entrando, que você vai descobrindo, você tem vistas mais bonitas, como essa que a gente acabou de achar aqui, que você consegue ver tanto a igreja quanto a torre do castelo. É super bonita e ela tá agora iluminada com o sol. Realmente vale muito a pena tirar um tempo para andar pela muralha. E na verdade, do lado de cá você tem a Cidade Nova. Então você tem todo esse contraste e como a gente tá bem alto, a gente tem uma vista super bonita da cidade de Bragança. A gente tá adorando a cidade, que achado, que lugar legal. Vamos continuar explorando a muralha e ver o que mais a gente descobre. Você pode visitar o castelo por dentro, na verdade é muito legal porque você consegue acessar partes da muralha que você não consegue ver pelo lado de fora, você não consegue caminhar, então você aqui dentro consegue ver tudo isso, subir as torres, é super legal. E a torre principal de 33 metros funciona um museu militar, que você também consegue visitar, custa 3 euros para entrar, então vale muito a pena. O sol tá brilhando forte, a cor da pedra que foi construído todo o castelo fica muito bonita, então a gente vai dar mais uma volta por aqui, vai colocar umas imagens para vocês, mas também quando você vier aqui, visite por dentro, porque vale a pena.
A gente mostrou pra vocês que a gente tá hospedado no Abel, mas ele não é só um hotel não, na verdade ele também é um restaurante muito famoso aqui de Bragança. Vocês já estão vendo várias entradinhas aqui na nossa mesa, tudo que você tá vendo aqui, absolutamente tudo é feito na região, do queijo de ovelha ao pãozinho, a linguiça, tudo é daqui, inclusive o vinho, afinal a gente tá num país tão famoso pelo vinho. Esse aqui é um aperitivo, um vinho super licoroso aqui de Trás-os-Montes, só feito com uva moscatel, ou seja, ele é bem mais docinho para realmente você abrir o apetite antes de começar essa comilança super boa. Nossa, é super docinho. Se em Braga a tradição é comer o bacalhau à Braga, Bragança é a terra da carne. Eles já falaram aqui você vai comer carne porque é o nosso carro-chefe. E na verdade essa aqui é a posta que eles chamam aqui tradicional no Abel, que é lindíssima. Normalmente eles vendem isso aqui para uma pessoa só. A pessoa vem aqui, pede esse prato, vem com a salada, com a batata e manda embora. Como a gente teve aquele monte de entradinha, a gente pediu uma só para dividir. Mas olha a grossura dessa carne e ele garantiu pra gente que por dentro tá super macio, super suculento. Então bora comer, vamos experimentar. No ponto. Mas a gente não podia se despedir sem mostrar pra vocês esse ponto de vista aqui do mirante da igreja de São Bartolomeu, super alto. Daqui dá pra ver que de fato a cidadela tem formato de coração. Assim a gente se despede. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!